Olha, as fraturas toracolombares, elas são sem dúvida uma das lesões mais sérias que a coluna vertebral pode sofrer. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que são, como acontecem e, o mais importante, quais são os caminhos para a recuperação depois de um trauma tão pesado. E essa é a pergunta-chave, né? Porque, assim, uma fratura na coluna não é como quebrar um braço ou uma perna. A gente está falando do pilar central do nosso corpo. Uma lesão ali pode mudar tudo. A estabilidade, o movimento, a função neurológica. É algo muito sério. Para a gente entender por que essas fraturas são tão críticas, a gente precisa primeiro olhar para onde elas acontecem. E não é em qualquer lugar da coluna, não. É numa zona de transição, um ponto biomecânico que é fundamental. As fraturas toracolombares ocorrem bem ali, na junção entre o tórax e a parte de baixo das costas. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa dobradiça, sabe? Ela conecta a parte rígida da coluna torácica, que é toda sustentada pelas costelas, com a coluna lombar, que é muito mais móvel, mais flexível. E é justamente essa transição do rígido para o móvel que torna essa área super vulnerável. Ela acaba absorvendo uma quantidade enorme de estresse. Tá, mas o que leva a uma lesão tão grave assim? E quem são as pessoas que correm mais risco? Quando a gente olha os dados, o padrão que aparece é surpreendentemente claro. E dentro dessa zona de perigo tem uma vértebra que é a campeã de fraturas, a L1. E estatisticamente é a que mais quebra. Ela funciona quase como o epicentro que leva todo o impacto das forças que atravessam a coluna. E o perfil de quem sofre essa fratura é bem específico. Olha só, afeta principalmente homens jovens, ali na faixa dos 30 aos 45 anos. E essa estatística, claro, está totalmente ligada às causas mais comuns dessas lesões. O ponto central aqui é a energia. Na grande maioria dos casos, essas fraturas são resultado de traumas de altíssima energia. Pensa em acidentes de carro, quedas de lugares muito altos. Agora, em pessoas mais velhas ou com alguma condição específica, tipo osteoporose, a fratura pode até acontecer com um impacto menor. Mas o padrão principal é esse, uma força súbita, violenta e intensa. Beleza. Então, depois de um acidente, uma suspeita de fratura, como é que a equipe médica age para investigar e confirmar o tamanho do estrago? O processo é super metódico e cada passo é crucial para o resultado final. Essa jornada de diagnóstico começa na hora. Primeiro, uma avaliação clínica e neurológica super cuidadosa para checar dor, movimento, qualquer sinal de lesão nos nervos. Ao mesmo tempo, a imobilização da coluna é prioridade máxima, seguindo todo o protocolo de trauma. Só depois de tudo isso estabilizado é que o paciente vai para os exames de imagem mais detalhados. E cada exame de imagem é como uma peça de um quebra-cabeça. O raio-x dá aquela primeira visão geral, sabe? Mostra o alinhamento dos ossos, aí vem a tomografia computadorizada, a TC, que cria um mapa 3D super detalhado dos ossos, revelando o lugar exato da fratura. E por fim, a ressonância magnética, a RM, que é a que nos deixa ver os tecidos moles, a medula, os discos, os ligamentos, que são vitais para saber se a coluna ainda está estável ou não. Ok, com todas as imagens na mão, o próximo passo é classificar a fratura. E isso não é só para constar no prontuário não, hein? É uma etapa fundamental para decidir o tratamento certo. O objetivo de classificar é responder uma pergunta crítica. A coluna ainda está estável? A resposta para essa pergunta vai definir tudo. Vai dizer se o tratamento pode ser mais conservador ou se vai precisar de cirurgia para evitar um dano ainda maior. Um jeito clássico de pensar na estabilidade é a teoria das 3 colunas de Dennis. Imagina que cada vértebra é um prédio sustentado por 3 pilares, um na frente, um no meio e um atrás. Se só um pilar quebra, o prédio pode até ficar de pé. Mas e se 2 ou os 3 desabam? Aí a estrutura toda fica perigosamente instável. É a mesma lógica. Aí tem um sistema mais moderno, a classificação AO-Spine, que vai um passo além. Ela foca no tipo de força que causou a lesão. As fraturas do tipo A são por compressão, tipo um esmagamento de cima para baixo. As do tipo B são por distração, quando as partes da vértebra são afastadas uma da outra. E as do tipo C, que são as mais graves, envolvem uma força de torção, de rotação, que desestabiliza completamente aquele segmento da coluna. Então, juntando todas essas informações, o tipo da fratura, a estabilidade, se tem lesão neurológica ou não, a equipe médica chega naquele ponto crucial, a decisão sobre qual caminho seguir no tratamento. Basicamente, existem 2 grandes caminhos.
O tratamento conservador, que é reservado para fraturas estáveis, usa um suporte externo, como um colete, para deixar o osso se curar sozinho no tempo dele. Já o tratamento cirúrgico é essencial quando a fratura é instável. Nesse caso, o objetivo é restaurar a estabilidade por dentro, com parafusos e hastes, e, o mais importante de tudo, aliviar qualquer pressão que esteja sobre a medula espinhal. Mas olha, o tratamento não acaba quando a cirurgia termina ou quando o colete é retirado. A jornada de recuperação tem os próprios desafios e é tão, mas tão crucial quanto o procedimento inicial. A real gravidade dessas lesões fica muito clara quando a gente olha para as possíveis complicações. Elas vão desde déficits neurológicos permanentes, como uma paraplegia e deformidades na coluna, até problemas como o osso não colar direito ou infecções. Por isso, um tratamento correto e uma reabilitação que começa cedo são essenciais para minimizar esses riscos. Isso nos leva a uma reflexão final. A cirurgia consegue fixar o osso, consegue realinhar a estrutura. Mas o que é preciso para restaurar a função, a confiança, a esperança? A verdadeira recuperação é uma reconstrução completa. É uma jornada que testa os limites do corpo e da mente e que prova que a resiliência humana vai muito, mas muito além da integridade de uma única vértebra.